Bom, e para analisarmos os impactos dessa medida provisória do setor elétrico, vamos conversar a partir de agora com Alexandre Viana, especialista no mercado de energia e CEO da Envol, que é uma consultoria de gestão de energia, a quem agradeço demais pela participação. Alexandre, seja muito bem-vindo aqui à programação. Obrigado, Daniel, pelo convite de estar aqui à noite, conversando com você e com o público da PAN. Perfeito, Alexandre, alguns aspectos para a gente tratar com a nossa audiência, mas para começar, o que achou dessa proposta? Essa MP apresentada pelo governo usa justamente esse argumento da justiça tarifária, fala também em liberdade para o consumidor e defende o equilíbrio no setor de energia. Enfim, mas nem todos veem essa medida com tanto otimismo. O que é preciso considerar? Bom, a MP ela tem vários pontos, né? Um dos pontos da MP é justamente a gratuidade para as pessoas de mais baixa renda, que consomem até 80 kWh por mês. Então, de fato, a gratuidade para este público é importante, leva a acessibilidade à energia elétrica no país. Da perspectiva de abertura do mercado, que foi outro ponto que você colocou, permitir que as pessoas escolham o seu fornecedor de energia como elas escolhem, por exemplo, da telefonia. Então, isso também é um ponto positivo que aproxima o Brasil de outros mercados do mundo. Então, a ideia é que no futuro as pessoas possam escolher o seu supridor de energia como escolhem hoje da telefonia. Então, a ideia é que vai surgir novos produtos e isso vai permitir, então, que o Brasil se aproxime dessa competição que a gente vê entre os mercados. O ponto negativo, que é comum em qualquer medida como essa, é que com a gratuidade você vai ter que redistribuir esse valor de 3,6 bilhões de reais entre os demais consumidores. Basicamente, estamos falando da classe média, né, que hoje vai continuar pagando a conta normalmente, e também a indústria. No impacto geral, a gente estima que esses 3,6 bilhões que foram mencionados na reportagem vão significar um custo extra ao redor de 1% na tarifa, que se espera que seja compensado com a redução da competição que vai ter, conforme você vai ter mais escolhas, espera que esse consumidor, ao escolher outros fornecedores, consiga melhores preços. Então, a conta final ainda não é precisa, porque você tem que ver o quanto vai ter de redução na competição, mas essa é a ideia geral, que a gratuidade chegue para o pessoal de mais baixa renda e que isso venha também, e combinado com isso, a população como nós possa também escolher o seu supridor livremente, como a gente escolhe de outros produtos. Agora, Alexandre, já tenho visto uma série de projeções. Você mencionou essa possibilidade de aumento de custos, por exemplo, para a indústria, né? O que é preciso a gente considerar a partir dessa medida provisória, e caso o Congresso ratifique aquilo que foi decidido pelo Executivo, quais podem ser as consequências negativas, impactos para alguns setores, como no caso da indústria? Há quem fale na possibilidade de aumento da inflação, especialmente pegando a faixa da classe média, enfim. Há alguns itens que precisam ser considerados, né? Correto, Daniel. Assim, algumas estimativas para a gente dar alguns números e deixar mais claro até para o telespectador. Da expectativa do aumento seria de 1% para fins da tarifa como componente dessa gratuidade para os demais consumidores. A competição, que é aquilo que eu mencionei de você poder escolher livremente o consumidor, é esperado uma redução aí de mais ou menos 10 a 15%. Então, poderíamos dizer que no combinado seria o equivalente a uma residência poder economizar quando ela está escolhendo, eu e você, ao escolher um fornecedor, estaremos economizando em torno de 1 a 2 contas de luz por ano. Essa é uma analogia para ficar claro na aspecto da competição. Então, essa parte boa. Agora, vamos ver a parte como toda medida tem seu custo, né? A boa parte do custo recai, sim, sobre a indústria, porque eu vou estar reorganizando os encargos do setor. Neste caso, as estimativas vão de 10 a 20% de aumento nos próximos anos. Não é uma coisa imediata, porque vai ser escalonado esse aumento da CDE, que deveria, então, num período aí de entre 5 a 10 anos, subir nesse percentual que pode de 10 a 20%. O percentual ainda não é exato, porque depende do que o Congresso vai aprovar e qual vai ser a versão final que vai sair. Alexandre, eu peço licença, vou chamar a Maria de Carli, nossa comentarista convidada. Ela fará a próxima pergunta. Maria, com você. Oi, Alexandre, boa noite. Tudo bom? Uma coisa que me preocupa é um pouco essa questão da governança, quando eles falam sobre a questão da liberdade do fornecedor de energia. Eu aqui moro em São Paulo e vejo o caos que acontece com a Enel aqui e a questão toda que se refere
com a renovação do contrato, que vence em 2029, salvo engano. Como é que se daria essa situação? Porque a Enel, no caso, ela tem um monopólio da cidade, e cada cidade, cada localidade tem a sua específica empresa com a sua específica governança, e já é um caos. Como é que vai ficar isso daí com essa nova liberdade de escolha de consumo para o fornecedor? Maria, sua pergunta é excelente. Por que ela é excelente? Porque uma coisa é o monopólio do fio, vamos dizer assim, do transporte, que no caso você citou uma empresa, e cada cidade tem a sua empresa, né? Então, cada região que é a distribuidora, esse monopólio não muda, porque seria, até para deixar bem lúdico, né? Imagina a gente ter 2 ou 3 postos na nossa rua, não faria muito sentido, e seria até urbanamente seria um problema, né, de logística, e logicamente, tecnicamente, isso não é exequível, né? Então, o que acontece é que existe o que a gente chama de monopólio natural, ou seja, uma única empresa vai continuar fornecendo fisicamente a energia. O que muda é que eu posso escolher de quem eu compro a componente de energia. Então, eu posso comprar da empresa A, da empresa B ou da empresa C. Então, o que seria isso na prática? Eu posso comprar de um gerador, de uma comercializadora, qualquer uma que eu escolher, que pode só ter energia renovável, que pode me dar um preço melhor, que pode oferecer um pré-pago, que pode vender para mim um combo com outro serviço, com gás, com telefonia, pode oferecer promoções com outras coisas. Então eu vou pagar pela energia elétrica. Agora o fio, que é o transporte para a nossa residência, vai continuar sendo, por exemplo, em São Paulo da Enel, no Rio da Light, isso não muda. O que muda é de quem eu compro a componente de energia que chega à nossa casa, mas o transporte vai ser da mesma companhia. Então esse é um ponto interessante, porque as pessoas ainda vão ter que conviver com as suas concessionárias locais. Então isso só muda com uma outra questão de política pública, de discussão com a agência reguladora, que é a ANEEL, com o Ministério, de como melhorar o atendimento à população em termos de qualidade de energia elétrica, que foi seu ponto, né? De evitar que a gente fique sem luz ou que tenha problemas quando cai árvores, esse tipo de coisa. Alexandre Viana conversando com a gente ao vivo sobre a medida provisória que regula e altera o setor elétrico brasileiro. Agora, Alexandre, tem uma outra questão importante para nós refletirmos, porque essa medida provisória tem até 120 dias para ser discutida e votada, ratificada ou retificada pelo Congresso Nacional. Na reportagem que nós apresentamos, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, falava sobre a necessidade de que parlamentares entendidos no assunto participassem desse processo, das audiências públicas e por aí vai. E já há apostas de que possivelmente o texto enviado pelo Executivo seja alterado pelo Congresso Nacional. Quais são temas sensíveis ou algum dispositivo que necessite de algum tipo de ajuste, alteração, pelo menos na sua interpretação, e olhando também como as empresas do setor possivelmente defendam mudanças, né, através de lobistas e também algumas dicas ali nos debates que acontecerão certamente no Congresso? Muito boa pergunta também, porque quando vai para o Congresso, normalmente tem alterações a mais um tema tão técnico como a energia elétrica, como foi falado, e um tema essencial, né? É o básico da infraestrutura do Brasil. A gente não consegue ter uma vida com qualidade hoje em dia sem energia elétrica. Então, obviamente, há uma série de interesses em disputa, o que é natural que no Congresso seja o local que a sociedade utiliza para justamente pressionar os grandes grupos os diversos grupos tentarem mudanças na política. De forma objetiva, eu acho que do texto que foi enviado ao Congresso, o mais sensível, ao meu ver, que está no setor elétrico causando bastante repercussão, é a questão do desconto de energia renovável. Hoje, quando um grande consumidor, ele compra energia renovável, basicamente estou falando energia renovável eólica, solar, biomassa e PCH, que é uma pequena central hidrelétrica, não a hidrelétrica grande, aquela que normalmente a gente vê na televisão, aquela menorzinha. Quando você compra dessas fontes, o consumidor também tem 50% de desconto na tarifa do uso do sistema de transmissão e distribuição, ou seja, do fio, popularmente do fio. E segundo o texto que foi enviado, no qual a gente concorda que o subsídio deve acabar, porque ele é nocivo no longo prazo, foi importante no passado, mas ele é nocivo no longo prazo, ele coloca que os geradores eles vão poder vender e ainda ter o desconto para eles, mas o consumidor, após 31 de dezembro, se fizer um novo contrato, não terá mais esse desconto. Isso está causando bastante repercussão, porque os geradores eles não vendem energia de uma vez só, eles vendem aos poucos, né? Então eles estão, de certa forma,
bastante descontentes, porque isso vai impactar bastante os planos de negócio que eles fizeram, os investimentos que eles já fizeram, contando com esse retorno. Então, esse ponto do desconto de energia incentivada é o mais sensível, que eu acho deve ter alguma alteração no Congresso, porque ele vai sofrer bastante pressão dos investidores em energia renovável do Brasil. Então, esse é o ponto mais sensível. Lógico. Não, imagina. Tem, eu acho que inclusive uma outra informação que a gente precisa entender e perguntar a você. Quando um país tem uma base tão grande de pessoas que não pagam energia elétrica, uma medida como essa tem o objetivo de evitar alguns problemas que já foram identificados, furto de energia elétrica, uma porção de coisas, mas também, obviamente, tem essa questão social, tanto que tem um nome, tarifa social, de olhar para aqueles que têm poucos recursos, os mais pobres. Quais devem ser as consequências para um aumento da base de pessoas, de usuários que não pagam energia elétrica, e também vai ter um outro percentual que vai pagar bem menos, né? De forma assim, em termos de números, como a gente mencionou no começo da reportagem, se espera que na tarifa vai ter um impacto de 1%, aproximadamente, né? Quando for a conta, vai dar 0,9% a 1% ali na tarifa dos demais consumidores, essa gratuidade, vamos dizer assim, ou essa isenção, que se espera que seja compensada com a redução que vai se obter com a competição de mercado, quando eu puder escolher de quem eu vou consumir. Então, esse é o ponto. Eu acho que, pensando a médio e longo prazo como país, o mais sensível o Brasil, de fato, ele tem uma base muito grande de pessoas que têm dificuldade para pagar a conta de luz. Inclusive, na Enel, a gente fez outros estudos, que não especificamente este para MP, a gente fez estudos diversos sobre como a população, de certa forma, tem acesso à energia, o custo disso. De fato, o Brasil, infelizmente, é um país de renda média, baixa, e muita gente ainda não tem condição de pagar direito a conta de luz. Então, é meio inevitável você ter políticas sociais. Porém, a médio e longo prazo, pensando como país, a gente tem que pensar numa forma de que o país consiga superar essa armadilha da renda média, aí até mais macroeconomia do que energia elétrica, propriamente, né? Para que as pessoas possam, de fato, conseguir pagar, ou seja, sair dessa condição de gratuidade. Então, acho que esse é o principal ponto que a gente também tem que pensar a médio e longo prazo como sociedade, como conduzir essas pessoas que hoje precisam dessa ajuda para que elas possam sair dessa condição. Então, esse acho que é o principal ponto. E então, ter sinalizações na lei, talvez a médio e longo prazo, pode ser também algo a se pensar como melhoria. No curto prazo, de fato, a consequência é você transferir esse custo para as demais pessoas. E do ponto de vista que você mencionou de furtos, né, as distribuidoras de energia, de um certo modo, para elas é positivo, né, pensando nelas como um negócio, porque como hoje boa parte desses furtos e dessa população não paga a conta, quando você tem a gratuidade, tem o pagamento sendo feito pela CDE, pela Conta de Desenvolvimento Energético, ela melhora o seu resultado. Então, do ponto de vista empresarial, as distribuidoras são esperadas que elas tenham um melhor resultado daqui para frente. Alexandre Viana, especialista no mercado de energia e CEO da Envol, que é uma consultoria em gestão de energia. Agradecemos muito pela entrevista. Seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan. Eu agradeço, é um prazer falar com vocês. Pois é, seguimos com outras notícias e informações aqui na Jovem Pan.